Olá, vamos avançando aqui nas nossas aulas sobre procedimento comum ordinário, né? Hoje é nosso sexto e último encontro nessa matéria. Então vamos ver onde é que nós paramos na nossa última aula. Nós estamos fazendo aqui um passo a passo do rito, né? O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz decide receber, citação do acusado, resposta técnica. Já vimos em aulas anteriores como é que funciona a resposta que visa uma absolvição sumária ou mesmo o não recebimento da denúncia. E já vimos também que é possível interpor em apartado, né, uma petição separada de exceção ou de suspeição ou de incompetência. E agora vamos ver as últimas três aqui que estão faltando, né, são também hipóteses de defesa laterais. Né? Então vamos trabalhar aqui inicialmente com a litispendência e a coisa julgada, elas são muito parecidas uma com a outra. Né? Qual é a diferença entre uma exceção de litispendência e uma exceção de coisa julgada? Bom, primeiro uma observação técnica. A palavra litispendência em processo penal soa um pouco estranho, porque remete à ideia de lide, e nós já vimos que a lide, exatamente no seu modo de pensar carnelutiano, né, como um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida de lado a lado, não necessariamente existe no processo penal. Nem sempre há uma pretensão resistida. Né? O réu pode confessar, por exemplo, aderir à tese acusatória, ou o próprio Ministério Público pode pedir absolvição e o réu querer ser absolvido e você não tem um conflito de interesses ou não tem também uma pretensão resistida. Então, lide não é exatamente a melhor referência para o processo penal. De qualquer forma, é como o Código de Processo Penal trata, e aí o raciocínio também acaba sendo um raciocínio voltado para pensar aqui o processo penal a partir da causa. Né? Então, litispendência, lide pendente a um processo idêntico em curso, a uma mesma causa num outro processo que está tramitando, e aí tem um segundo processo e você diz, espera um pouquinho, esse caso aqui já é objeto de um outro processo anterior que está em curso, e por isso eu vou propor uma exceção de litispendência. E se o primeiro processo já tiver encerrado, já tiver uma decisão definitiva com trânsito em julgado, tanto faz condenatória ou absolutória, mas se eu já tenho um julgamento definitivo sobre aquele caso, a exceção não é de litispendência, mas é a exceção de coisa julgada. A diferença entre uma exceção de litispendência e uma exceção de coisa julgada é o momento procedimental em que o primeiro processo estaria. Lembra que você está atuando num segundo processo, né? Você está fazendo uma defesa técnica num segundo processo e percebe que aquele mesmo caso já foi objeto de julgamento num outro processo ou está sendo objeto de julgamento. Se está sendo, se o processo está em curso, exceção de litispendência. Se já foi julgado definitivamente, exceção de coisa julgada. Qual é o raciocínio que você tem que fazer para verificar se há identidade de casos? Né? O Código fala no artigo 110, parágrafo 2º, apenas na coisa julgada, dizendo que a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Dá para emprestar isso para o raciocínio também da litispendência e dá para construir a partir daqui os limites, tanto da litispendência quanto da coisa julgada. Limite objetivo e limite subjetivo. O limite objetivo é o fato principal. Por fato, leia-se aqui toda a circunstância que envolve a imputação fática. Não exatamente a classificação jurídica, tá? O artigo de lei não é importante aqui. O importante é analisar se a imputação fática é coincidente, inclusive nas suas circunstâncias. Lembra que o fato depende de uma análise das circunstâncias. Quando, onde, quem, fez o quê, de que forma, contra quem. Então, analisadas as circunstâncias do fato, se elas são idênticas, nós temos uma identidade de fatos. Identidade de objeto, do limite objetivo, né, do objeto material do caso. E o limite subjetivo são as partes, mas aqui no processo penal muito mais um olhar voltado para o réu, porque não raras vezes você tem de um lado o Ministério Público e aí não tem uma diferenciação de análise. Salvo quando for uma ação penal privada, e tem que tomar um cuidado para verificar se a vítima é a mesma, né, nos dois processos. Mas normalmente o olhar é direcionado para verificar se o réu é o mesmo. Então dá para fazer o seguinte raciocínio. O mesmo réu, pelo mesmo fato, não pode ser processado e julgado mais de uma vez. Outro réu, pelo mesmo fato, pode. Ou uma outra leitura. O mesmo réu, por outro fato, também pode. O que não pode? O mesmo réu,
pelo mesmo fato. Identificados, né, que eu tenho a presença dos limites objetivo e subjetivo, eu tenho a possibilidade de interpor, seja uma exceção de litispendência, seja uma exceção de coisa julgada. Tá legal? Já no que diz respeito à ilegitimidade de parte, que é uma outra possibilidade de exceção, nós temos também que ter o cuidado que ela se desdobra em duas aqui, né? Ilegitimidade ad causam e ad processum. Ilegitimidade ad causam, para figurar no polo ativo da demanda. Então imagine que o crime é um crime de ação penal exclusivamente privada. Bom, se ele é um crime de ação penal exclusivamente privada, quem é que tem legitimidade ad causam? A vítima. O Ministério Público pode propor uma denúncia num crime de ação penal exclusivamente privada? Não. Ele não tem legitimidade ad causam, para figurar no polo ativo. Tá? E se ele fizer isso? Bom, aí você na defesa vai propor uma exceção de ilegitimidade de parte ad causam. Tem uma segunda análise, que é uma possibilidade de discutir a ilegitimidade ad processum. Aí a parte tem legitimidade para figurar no polo ativo. O que ela não tem é representatividade. Então eu posso ter uma discussão quanto à capacidade de representar a parte. Imagine que a vítima seja uma pessoa jurídica num crime de ação penal privada. E aí eu tenha lá um preposto, ou um funcionário, melhor dizendo, que não é o preposto da empresa, entrando com uma ação penal privada em nome da empresa. Ele poderia representar a empresa? Não. A empresa foi vítima? Sim. Mas ele poderia representar? Não. Ele não tem legitimidade ad processum. A empresa até tem legitimidade ad causam, mas ele não tem legitimidade ad processum. Então você vai discutir também nesses termos. Se a gente pensar em termos de Ministério Público, por exemplo, você pode ter uma situação na qual, vamos imaginar, um crime de competência originária do tribunal, e se a competência originária do tribunal, a legitimidade ad causam é do Ministério Público, e ad processum é do Procurador-Geral. Poderia um promotor de primeiro grau oferecer uma denúncia perante o tribunal para processar um prefeito criminalmente? Bom, o promotor integra o Ministério Público? Integra. Então o Ministério Público tem legitimidade ad causam? Tem. E ele, promotor, tem condições de representar o Ministério Público numa ação originária de competência do tribunal? Não. Ele não tem legitimidade ad processum. Então eu posso também discutir, né, tanto ilegitimidade ad causam quanto ilegitimidade ad processum. E esse tema está conectado com 568, que é um tema das nulidades lá, né? Diz o artigo 568, a nulidade por ilegitimidade do representante da parte, ad processum, poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Então, ainda que venha se considerar nulo o processo por ilegitimidade do representante, basta que agora aquele que de fato tenha a legitimidade ad processum compareça e diga, não, mas eu ratifico, eu dou valor àquilo que antes não tinha e aproveitamos então os atos realizados, certo? Então, ilegitimidade de parte também é uma possibilidade de se discutir numa exceção. Então nós, voltando só algumas telas aqui, né? Nós temos exceção de suspeição, exceção de incompetência de juízo, de litispendência ou de coisa julgada e exceção de ilegitimidade de parte. São todas elas possibilidades de ataques laterais defensivos aqui ao processo. Bom, nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo que nós vimos na nossa última aula, né? Então, tudo que foi dito na última aula quanto ao procedimento da exceção de incompetência de juízo, vale para estas três aqui também. Com um detalhezinho importante, o parágrafo 1º do 110 diz que se a parte houver de opor mais de uma dessas três exceções aqui, né, deverá fazê-lo numa só petição ou de forma articulada, certo? Então uma petição só para discutir as três, não precisa ser petições separadas neste caso aqui. Muito bem. Visto isso, a gente avança no rito, né? Então, recapitulando, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz decide receber a denúncia, determina a citação do acusado para apresentação de resposta técnica, eventualmente exceções, a gente acabou de ver. Se não houver absolvição sumária, né? Se o juiz não absolver sumariamente, porque senão o rito para ali, próximo passo, o juiz designa audiência de instrução e julgamento.
Então vamos para a audiência de instrução e julgamento. Algumas coisinhas importantes e até novas trazidas pelo pacote anticrime. O artigo 3º-C do Código, então fui lá para o começo do Código, 3º-C, diz que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público, se for o caso, do querelante ou do assistente. Vou voltar uma tela. Não é este recebimento da denúncia que ele está se referindo, e sim este aqui, tá? No momento em que, após a defesa técnica, não havendo absolvição sumária, ele, na lei fala de novo, receberá a denúncia, né? E designará a audiência. Então aqui é o momento em que cessa a atividade do juiz das garantias. É certo que essa regra do 3º-C ainda está suspensa por uma decisão do ministro Fux no Supremo Tribunal Federal, mas é bem provável, fiquem atentos, né, que isso venha de fato a ser incorporado no direito brasileiro de forma definitiva. Não acredito que o Supremo vá declarar de fato inconstitucional o juiz das garantias, não faz muito sentido. Então é bem provável que a regra entre em vigor, mais dia menos dia, e aí a atividade do juiz das garantias cessa aqui, e daqui para frente começa a atividade do juiz de julgamento propriamente dito, certo? Também interessante de observar que, uma vez recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Quer dizer, daquele momento para frente, quem analisa é o juiz de instrução e julgamento. Parágrafo 2º diz que as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então as decisões cautelares que o juiz das garantias tomou na investigação deverão ser revistas pelo juiz de instrução e julgamento no prazo máximo de 10 dias após o recebimento da denúncia. Isso aqui é meio um nonsense do legislador brasileiro, né? Essa matéria ela foi introduzida no pacote anticrime aos 48 do segundo tempo, como disse um deputado que estava presente à discussão lá do grupo que foi formado para, enfim, elaborar um parecer sobre essa questão toda na Câmara dos Deputados. E o fato é que, como eles não discutiram, eles não perceberam a incongruência desta regra aqui com a própria ideia e a razão de ser da criação do juiz das garantias. Porque a ideia do juiz das garantias é evitar a contaminação psicológica do juiz de julgamento. Por quê? Porque o juiz das garantias, que atua na fase pré-processual, não raras vezes tem que decidir sobre medidas cautelares. E para decidir sobre medidas cautelares eu tenho que analisar indícios de autoria, materialidade, eu crio um juízo de valor antecipado. Para que eu não chegasse, aspas, psicologicamente contaminado na fase de julgamento, né, porque eu já tomei decisões pretéritas a respeito do caso, se criou então um descolamento, né, e dois juízes operam no mesmo processo, um até uma fase e outro de um momento para frente, a evitar que aquele que vai julgar tenha que ter tido algum contato com a fase de investigação. Isso tudo se esvazia quando eu exijo que antes da instrução, isso aqui é anterior à instrução e julgamento, o juiz da instrução e julgamento revise as decisões tomadas pelo juiz das garantias. E aí esvazia tudo, porque se ele tem que de novo se debruçar sobre as mesmas questões que o juiz das garantias se debruçou, ele vai ficar tão contaminado quanto se ele mesmo fosse o juiz das garantias. Isso aqui é um esvaziamento da ideia do juiz das garantias. Faltou aqui para o legislador atinar, né? Não atinaram porque eles não discutiram nada, né? Simplesmente não houve discussão nenhuma. Houve um deputado que propôs a introdução desse tema, introduziram, não debateram. Assista lá as sessões para você ver. Não houve debate sobre o assunto e foi aprovado. Não foi refletido, não foi amadurecido, não foi... Enfim, alguém poderia dizer, mas pera um pouquinho, isso aqui não faz sentido. Tá aí, né? Tá aí, mas está suspenso também, né? Vamos ter que aguardar ver a decisão do Supremo. Bom, na audiência de instrução e julgamento, que deve se realizar dentro de 60 dias, tá? O que deve acontecer aqui? Há uma sequência pré-ordenada também de atos aqui, né? Inicia-se ouvindo a vítima, caso exista uma vítima direta e concreta, evidentemente. Ouve-se primeiro a vítima, depois as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, no máximo de 8, por fato imputado ao réu.
Primeiro as testemunhas do Ministério Público, depois as testemunhas da defesa. Então, testemunhas arroladas pela defesa também no máximo de 8 por fato. Eventualmente pode-se haver um requerimento de ouvida de um perito para esclarecimento de alguma questão técnica, não necessariamente terá também. Pode haver um requerimento de acariações e reconhecimento de pessoas e coisas em audiência. Acariações é quando tenho duas pessoas divergindo sobre um ponto relevante, né? Eu ponho elas cara a cara, frente a frente, para ver se eu consigo esclarecer alguma questão. O reconhecimento de pessoas ou coisas, muito importante, né? Nós tivemos uma decisão recentíssima do STJ, que pode ser que provoque uma revisão aí da jurisprudência brasileira nessa matéria, porque até pouco tempo atrás era predominante na jurisprudência o entendimento de que este reconhecimento de pessoas não precisava seguir o rito pré-estabelecido no Código, que aquilo era uma mera sugestão. Há uma decisão recentíssima, né, agora de outubro de 2020, do STJ, que estabelece a necessidade de se observar aquele rito, sob pena de nulidade do ato de reconhecimento. Feito isso, então, ouvida a vítima, ouvidas as testemunhas do Ministério Público, ouvidas as testemunhas de defesa, eventualmente o perito, eventualmente uma acariação ou reconhecimento, vamos para o interrogatório do réu. Feito o interrogatório, eventual requerimento de diligências. Diligências relacionadas a alguma questão que surgiu diante da ouvida destas pessoas todas aqui. Não é uma oportunidade para reabrir toda uma nova produção de prova, não. É o momento para, eventualmente, diante do que se disse ali, fazer algum requerimento adicional. Quer dizer, a testemunha vem e diz, olha, existe sim um documento importante sobre esse caso que, bom, esse documento não foi juntado, então eu requeiro que se oficie ao órgão lá para que faça o envio desse documento aqui para o juízo. Alguma questão relacionada aos depoimentos que surgiu ali que desencadeia a necessidade de um requerimento de uma diligência. Se houver uma diligência, claro, vai ficar suspensa essa audiência até que se realize essa diligência e aí se retoma a partir dali. Não havendo requerimentos, o que é o mais comum de acontecer, ou havendo requerimentos, mas não havendo necessidade de prolação de prazo, vamos para as alegações finais orais, na mesma audiência, 20 minutos prorrogável por mais 10, primeiro o Ministério Público, depois a defesa. Sempre o Ministério Público fala primeiro para garantir a ampla defesa. Se tiver a figura do assistente do Ministério Público, né, que é a vítima com o advogado acompanhando todos os atos, ele pode falar também por 10 minutos depois do Ministério Público. Se o caso for complexo, o rito comum ordinário prevê a possibilidade das partes requererem a apresentação por memoriais escritos, ao invés de fazer a sustentação oral. Memoriais escritos abrindo um prazo aí de 5 dias, né, para cada uma das partes. Atenção para aquela questão da colaboração premiada, que agora está introduzida na lei, que é a necessidade se eu tenho um réu colaborador e um réu delatado, né, o réu delator fala sempre antes do delatado, inclusive apresentando os memoriais com prazos distintos, o que não era da tradição do direito brasileiro, que era um prazo único para todos os réus. Se eu tenho um réu delator e um réu delatado, então fala Ministério Público, fala o assistente, fala o réu delator e aí sim fala o réu delatado. 5 dias para cada um na sequência. Se eu não tenho delação premiada ou colaboração premiada, aí é 5 dias para o Ministério Público, eventualmente para o assistente se tiver e depois 5 dias para a defesa. A defesa sempre fala por último. Feito isso, vamos para a sentença e aí encerra-se o rito, certo? Então, o rito comum ordinário tem esta sequência pré-ordenada de atos, né? A diferença com o sumário é que ao invés de 60 dias, a lei prevê que esta audiência seja realizada em 30 dias, né? Ao invés de 8 testemunhas por fato, a lei prevê 5 testemunhas por fato, e a lei não prevê a possibilidade de apresentação por memoriais escritos. Essas são as únicas diferenças para o rito comum sumário, certo? Com isso a gente encerra a análise desse rito aqui, né? E damos sequência aí nas nossas aulas para ingressar num outro assunto num próximo encontro. Por hoje é isso, obrigado e até a próxima.